A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, filhos de Deus, amados pelo Pai. Devemos entender o que significa ser filho de Deus. Uma vez que você e eu já nascemos de novo, e você deve assistir o vídeo anterior dessa série, Filhos de Deus. Uma vez que isso já aconteceu, fomos gerados pelo Espírito Santo, agora devemos saber que quando Deus olha para nós, Ele não nos vê segundo os nossos defeitos. Deus, Ele olha mediante a nova vida que Ele nos deu. É isso que nos faz amados pelo nosso Pai, o nosso Espírito, a vida que Ele nos deu. Por isso que, mesmo tendo defeitos, falhas, por errarmos ainda, o nosso Deus continua nos amando da mesma forma. Por quê? Porque Ele olha, Ele vê, é a própria vida dEle em nosso interior. E a Bíblia diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Olha bem como Jesus está dizendo que Ele não pediria mais ao Pai a nosso favor, porque o próprio Pai nos ama. Então nós podemos pedir diretamente ao Pai, no nome, é claro, do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é por meio de Cristo. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós, mas Ele está dizendo aqui que nós temos o mesmo acesso que Ele tem ao nosso Pai. Somos amados da mesma forma que Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, é amado. Por quê? Porque fazemos tudo 100% correto? Não, mas é porque nós temos a própria vida de Cristo, de Deus, habitando em nosso interior. Olha o que o Senhor diz para nós: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então Jesus está orando aqui ao Pai, dizendo: Pai, faça com que os seus filhos, a tua igreja, seja unida, para que o mundo creia que o Senhor me enviou ao mundo e que o Senhor, o Pai, ama os seus filhos da mesma maneira, igualmente como tem amado a mim, me amaste. Então Jesus está dizendo que nós somos amados pelo nosso Pai Criador da mesma maneira que Ele ama Jesus Cristo. Então podemos ter confiança, segurança, descansarmos no amor do nosso Pai. Devemos compreender que amor é esse, porque se nós que somos maus, seres humanos, que pecamos, amamos os nossos filhos com um amor que não sabemos explicar, amamos os nossos filhos acima de nós mesmos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus diz aqui em Mateus 7. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, olha, quando nós oramos ao Pai, devemos saber que muito mais do que nós amamos os nossos filhos, desejamos dar coisas boas aos nossos filhos, o nosso Deus, o nosso Pai, deseja muito mais do que isso. Ele não é homem para que minta. Ele não nos ama com o amor falho que nós temos. Ele nos ama perfeitamente. Olha o que diz no livro de Salmos: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, como um pai se compadece, sofre pelos seus filhos, assim o nosso Pai também sofre, se compadece por aqueles que temem a Ele.
porque Ele sabe que somos frágeis, somos pó, então Ele cuida de nós, Ele nos livra, Ele nos protege. Nunca devemos olhar para o nosso Pai como um Deus cruel, um Deus vingador, mas devemos olhar como um Pai de amor. Ele vinga, a Bíblia diz que Ele vinga sim dos seus inimigos, mas os seus filhos Ele corrige, porque Ele ama, não é porque Ele quer o nosso mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo a correção do Senhor é para trazer bons resultados para nós. Não é para prejuízo, é para ganho. Olha o que mais a Bíblia diz. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Então Deus está dizendo que ainda que algo tão difícil aconteça, que é uma mãe que amamenta, abandonar o seu bebê, o nosso Deus tem um amor maior do que esse, que jamais nos desampara, se afasta de nós, Ele jamais nos abandona, mas pelo contrário, Ele gravou o nosso nome em sua mão direita, Ele guarda, Ele nos protege porque Ele nos ama. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus olha para nós como justos. Ele não permite que ninguém nos acuse, porque Ele nos ama. Se Ele entregou o próprio Senhor Jesus para morrer por nós, como não nos dará graciosamente, ou seja, de graça, não é por merecimento, como não nos dará de graça todas as coisas juntamente com Cristo? Então Ele nos dá todas as coisas. Paulo diz que o nosso Deus, em sua grandiosa graça, supre todas as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Ele diz assim que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio da pobreza dele nós fôssemos tornados ricos. Então o nosso Deus, por meio de Jesus, nos fez filhos e nos ama para nos abençoar, suprir as nossas necessidades, nos guardar, nos livrar, tirar toda a culpa, toda a condenação, acusação, sentimento de desprezo, sentimento de dívida com Deus, de incapacidade, sentimento de rejeição, de incredulidade, pensar que não é possível superarmos os nossos desafios. Tudo isso Deus tirou de nós para nos dar vida e vida com abundância. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então Jesus foi castigado para que tenhamos paz, e pelas feridas dele, pela cruz, nós fomos curados, sarados. Deus te abençoe, receba essa palavra de filhos, de filho, receba o seu Pai, creia nele, confie nele, descanse nos braços dele. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.